Muito bom dia a todos, a paz do Senhor. Hoje, domingo, 6 de junho de 2021, e lá se vão mais 6 meses, meio do ano já. O Senhor tem apressado os dias, mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, estamos aqui reunidos mais uma vez nesse domingo para mais uma escola bíblica dominical, que é uma bênção para a minha vida, para a sua vida, e é um privilégio estarmos aqui reunidos nessa manhã, mais uma vez, pela graça de Deus, para compartilharmos um pouco mais da sua palavra, que é santa e verdadeira. Amém? Nós vamos nessa manhã falar sobre um assunto que é de suma importância para todos nós, nessa caminhada, nessa jornada que nós estamos aqui realizando nessa terra, enquanto Deus nos permite. Amém? E o texto básico que nós vamos estar usando aqui nessa manhã fica lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versos de número 6 até o 14. Amém? Então vamos estar juntos fazendo essa leitura, amém? Diz assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo dizendo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Trecho da epístola que Paulo escreve a Timóteo, encorajando o seu discípulo nessa jornada. Amém? Então nós vamos estar falando sobre a maturidade no serviço. E muitas vezes nós falamos assim: poxa, essa epístola aqui é para um obreiro, mas é para um pastor, é para alguém que quer seguir, vamos dizer assim, uma vida de sacerdócio. Mas eu te digo que o Senhor nos chamou, a todos nós. Estamos aqui, independente de termos um ministério, assim, dentro da igreja, na vida da igreja, nós todos temos um ministério particular, tá? Onde estivermos, nós somos admoestados a sermos o porta-voz do Evangelho. E isso é um ministério. Então serve para mim, para você, para todos nós. Amém? Desde a nossa casa, da nossa família, até em qualquer lugar onde estivermos. Então é de suma importância para todos nós que entendamos e cresçamos um pouco mais nesse tema, que é o serviço. Serviço no sentido de fazermos a obra do Senhor. Amém? Uma igreja madura tem no serviço a Deus e às pessoas uma marca da sua identidade. Isto se torna possível à medida que seus membros se comprometem em oferecer seus dons para servir
no reino. Nem sempre as pessoas estão dispostas a assumir uma responsabilidade ministerial, mas para um discípulo e discípula de Jesus que almeja seguir crescendo, o serviço deve ser uma prioridade. Vocês perceberam, né? Uma discípula ou um discípulo de Jesus que almeja, que deseja seguir crescendo. Não é crescer, né, em tamanho de, de igreja, de discípulos, não. Mas na sua própria vida espiritual, crescer. Né? E esse é o tema, né, da nossa revista, é a maturidade. Né? Madurarmos e crescermos, né, no bom sentido mesmo. Amém? E quando nós fazemos isso no particular, ou seja, individualmente, é uma consequência a própria igreja, né? Crescer, porque cresce junto. Amém? Então não adianta nós tentarmos fazer uma igreja, né, crescer se os membros não desejam alcançar esse crescimento. Estaremos falando assim de algo que é impossível. Né? Então é importante que cada um de nós, né, desejamos, almejemos isso, né, de crescermos, sermos melhores, né, hoje sermos melhores do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje, sempre crescendo. E esse crescimento é fácil? Não é fácil. O próprio Paulo, quando escreve essa epístola, né, ele está preso, encarcerado. Mas ele não fica em momento nenhum olhando para suas circunstâncias, suas condições, e sim ele olhando com os olhos da fé, né, em outro nível, né, vamos dizer assim, em outro patamar. Amém? Então, nesse sentido, a segunda carta a Timóteo, né, que é essa epístola que nós estamos vendo hoje, nos ensina lições importantes para o bom exercício ministerial. Quando falamos ministerial, lembre-se do que eu disse, né? Não é somente um ministério específico, né, dentro de uma igreja, da vida da igreja, mas o exercício, entenda aqui, um exercício da sua própria vida, da sua própria existência. Entendendo o serviço como parte da nossa identidade e possibilidade de amadurecimento na fé. Amém? Como fundamento bíblico, vamos entender aqui o contexto, né? 2 Timóteo, ele faz parte daquele grupo, né, de epístolas que compõem as cartas pastorais, né? A primeira e segunda carta a Timóteo e Tito. Então essas três epístolas formam os chamados cartas pastorais, são conselhos. Amém? São assim, não são cartas dirigidas a uma igreja, nem a um grupo de pessoas, mas sim específico para pessoas individuais. Amém? Então, nós sabendo disso, podemos pegar essa carta como endereçados a mim, a você, individualmente, e fazermos dele um modelo para que nossa caminhada de fé seja um sucesso. Então, assim, continuando, né? Diz aqui, estas cartas se diferenciam das demais porque não são dirigidas especificamente a uma comunidade de fé ou determinado grupo, mas a uma pessoa, que no caso, Timóteo e Tito, né, que são as pessoas que primeiramente receberam essas epístolas, colaboradores, né, discípulos de Paulo. E apesar de se destinarem especificamente a esses líderes, as cartas são escritos oficiais e, portanto, dizem respeito às comunidades por eles coordenadas, contendo orientações para o correto pastoreio das comunidades, conforme escreveu, né, Dainek, em 1998. As epístolas pastorais tratam de assuntos amplos, como a organização das comunidades e o exercício de liderança. 2 Timóteo, então, se apresenta como um manual para líderes da igreja, capacitando a identificar doutrinas ameaçadoras e a rejeitá-las sem envolvimento em discussões penosas que implicam desgastes desnecessários. É o comentário de Koster em 2005, na página 324. Então, assim,
primeiramente ela foi destinada a Paulo e Tito, a Timóteo e Tito, para fortalecimento deles no ministério, né, sucedendo Paulo. Paulo já estava lá no final da carreira dele, então ele precisava deixar ali, né, um encorajamento para que esses discípulos não se desanimassem, né? Porque é normal o ser humano muitas vezes, né, desanimar, né, acontecer alguma coisa, e nada melhor do que uma palavra de incentivo. E como serviu para eles naquela época, serve para nós até hoje, porque são escritos inspirados por Deus, e então não perde a validade. Amém? Podemos confiadamente, né, utilizar esses escritos, né? Hoje em dia fala muito, né, de comprovação científica, então isso aqui tem mais do que uma comprovação científica, isso aqui é a própria palavra de Deus, não tem falha. Amém? Quem era Timóteo? Então, Timóteo era filho de uma judia, tá? Crente, né? Vamos dizer assim. E pai grego, quer dizer, um ímpio, tá? Conforme Atos 16, depois você pode ir nessa referência para ver. Aprendeu sobre a fé com a sua avó Lóide e sua mãe Eunice, tá? Conforme 2 Timóteo 1, 5, 3, 15. Convertido ainda jovem na primeira viagem missionária de Paulo, tornou-se um dos seus colaboradores na segunda viagem, percorrendo os territórios da Ásia Menor, Macedônia e Acaia, onde atualmente hoje é a região da Grécia. Então a vida de Timóteo, né, não foi tão fácil assim, porque imagina, se você nasce num berço cristão, vamos dizer assim, né, é um pouco mais fácil. Tá? Não estou falando que é 100% garantido, mas assim, você já tem uma base, né, vamos dizer assim. No caso de Timóteo, era meia base, porque imagina, né, eu me coloco assim porque eu vim, né, de um berço não evangélico, não cristão, tá? E na época que eu me converti, tudo, né, eu lembro que teve até uma certa assim, uma indiferença, vamos dizer assim, né? Não foram palavras explícitas, mas eu senti, né, no fundo, aquela a parentela, né? Olhando com o nariz torto, né? Então, fica assim, eu cresci, vamos colocar na pele de Timóteo, né? Era incentivado pela mãe, mas o pai era um ímpio. Imagina assim, você num lar onde só uma pessoa é convertida, aí chega o dia do culto, né? A sua mãe fala assim, vamos pro culto, meu filho. Aí seu pai, não, vamos lá jogar bola, vamos lá para, né, pro barzinho, e começa aquela discussão. Então tem que ter muita força de vontade e se pegar mesmo no Senhor e se fortalecer para poder caminhar nessa situação. Amém? Eu não sei como é a sua caminhada, né, na vida cristã, mas vendo aqui, né, pela circunstância de Timóteo, podemos ver que não foi tão fácil. Amém? Então Paulo ele escreve essa carta, né, incentivando, porque sabe dessas dificuldades. Amém? Na segunda epístola, né, Paulo exorta Timóteo a ter uma conduta correta e um modo de viver fiel à confissão da fé e aos princípios do evangelho que recebeu, como um bom soldado de Cristo, né, 2 Timóteo 2:3, como um obreiro aprovado, 2 Timóteo 14:15. Aprovado, né, só é aprovado quem é provado, né, quem é provado e consegue, vamos dizer assim, vencer, ser aprovado, porque quando você é provado e reprova, você tem que repetir a prova novamente, não é assim? Então, muitas vezes nós estamos repetindo as provas, né, entra dia, entra semana, sai semana, mês, ano, e parece assim, mas eu vivo na prova, né, vive na prova. Se você for aprovado, né, pode ter certeza que você vai para um outro nível. Mas quando você reprova, você tem que fazer de novo. É igual a escola, né? Quando você toma bomba, faz de novo.
Então, em todas as decisões da nossa vida, né, em toda a nossa caminhada é assim. Que mais? Fiel à pregação do Evangelho. Capítulo 4, 1 e 2. Essa firme postura que Timóteo é chamado a viver, né? Paulo incentivando Timóteo nessas três áreas, né? Deveria ser observada principalmente diante de grupos contrários à fé cristã. Né? Comentei no começo agora aqui, porque ele não era de uma família totalmente cristã. O pai, né, ele era ímpio. Amém? E naquela época que as famílias, né, eram mais assim, vamos dizer assim, machistas, patriarcais, né? O pai mandava, a família obedecia, bico calado. Então tinha que ter muita sabedoria. Amém? Nós também hoje precisamos de muita sabedoria de Deus. Ao final do primeiro século, a igreja ainda lidava com fortes heresias, né? Nós comentamos isso nas aulas passadas, nos estudos, né? O primeiro século ali não foi fácil para os cristãos. Era perseguição, eles eram mortos, né? Sofriam várias dificuldades. Né? Então, aquele primeiro século da igreja foi marcado por isso. Tá? Tanto no mundo judaico quanto no mundo greco-romano. Paulo, na cadeia, convocou Timóteo para combater tais heresias e anunciar o verdadeiro evangelho, encorajando, lembrando de que estava apto para o exercício do ministério pastoral, pois já recebera o dom de Deus para isso. Então nós podemos perceber que Timóteo era um pouco assim, fechado, tímido, né? Não era muito, até assim, às vezes com medo. E Paulo incentivava ele, tipo assim, não, é igual nós, né? Quando nos convertemos, o pastor chama um dia, você vai abrir o culto hoje. Pastor, pelo amor de Deus. Né? Ou você vai ministrar uma palavra. Não, pelo amor de Deus, pastor, me avisa um ano antes para eu preparar. Né? Então, assim, nós no começo da nossa caminhada, nós somos assim um pouco meio que receosos, com medo. Mas também eu não estou dizendo para depois você perder essa humildade, nem esse temor. Isso faz bem, isso é bom para a gente. Mas demais também de você se calar numa circunstância, né, e mostrar assim um medo excessivo, isso também não é bom. Tá bom? É que eu digo sempre, né? Tem que ter o equilíbrio, é o tempero. Tá bem? Então, naquela época, um dos maiores perigos detectados, né, pelos primeiros apóstolos, né, e os discípulos do Senhor, era quanto às heresias, né, aquilo que minava a igreja por dentro. Eu comentei isso numa aula passada aí sobre maturidade na doutrina, se eu não me engano, né? Onde o maior perigo não era os cristãos daquela época serem jogados na arena, né, para ser comidos por leões, nem mortos, mas sim aquilo que minava a igreja por dentro, que são essas heresias, né, os falsos mestres, falsos ensinamentos, que isso vai abalando, né, a base do cristianismo. Né? E quando nós deixamos de pisar na rocha, que é Jesus Cristo, né? Na rocha firme, estamos, vamos dizer assim, em perigo, porque pisamos num terreno de areia movediça, né? Em que qualquer momento ela afunda e te derruba. Então esse era o maior perigo naquela época. Até hoje em dia também é desse jeito. Tá? Nós temos que ter muito cuidado com essas doutrinas, falsos mestres. Nós temos que ser sempre bereanos, sempre procurar pela palavra de Deus, e nada mais gratificante do que você ter o Espírito Santo te ensinando, né? A Bíblia, ela já vem com o autor junto, né? O Espírito Santo de Deus, e quando você se abre para ele, ele te ensina, né, as verdades. Amém? Timóteo foi chamado a reavivar o dom que recebera de Deus pela imposição de mãos do apóstolo, conforme o verso 6.
A imposição de mãos era um gesto de outorgar autoridade para o desempenho da missão. Tá? Então, o próprio Paulo, né, vivenciou essa experiência junto à igreja de Antioquia, em Atos 13:3. E essa imposição de mãos, muitas vezes a gente, até dias atuais, assim, a gente negligencia um pouco isso, mas era uma prática muito, vamos dizer assim, forte na época dos apóstolos, e nós temos que sempre, né, vamos dizer assim, fazer uso disso na nossa vida. Por quê? Parece uma coisa boba, né? Imposição de mãos. É você colocar sua mão, tá? Impor a mão sobre alguém, sobre, né, algo. E isso é um ato que é bíblico, né? A primeira imposição de mãos que se tem notícia na Bíblia foi de Deus quando nos fez. Se você for em Gênesis, você vai ver que Deus fez todas as coisas pela palavra dele, né? Haja, né, céu, haja terra, né? Haja separação, né, de águas e parte seca. Foi tudo pela palavra. Mas quando Deus foi fazer o homem, a Bíblia diz que ele pegou, né, o pó da terra. Então ele foi com a mão, impondo a mão sobre o barro, tá? E nos moldando. Isso é uma imposição de mãos. E a nossa mão é uma extensão do nosso ser. Então quando você impõe a mão, você, vamos dizer assim, você outorga, você transfere, né, algo que você tem para outra pessoa. Tá? Então, por isso que a Bíblia nos diz, né, que o poder vem de Deus. E nós temos o poder que vem do Espírito Santo de Deus para nós. E não devemos ser, vamos dizer assim, tímidos, né, medrosos. Quando Deus, né, nos manda impor a mão sobre alguém, né, ou sobre algo, nós temos que fazer. Porque é algo que não somos nós, né, que vamos executar algo, mas o próprio Deus através de nós. Então Paulo, lembrando Timóteo, né, para despertar, reavivar o dom que recebera de Deus pela imposição de mãos do apóstolo. Então o dom que recebera de Deus, a origem é Deus. E foi através do apóstolo, da imposição de mãos do apóstolo Paulo, que passou a Timóteo. Amém? Então a imposição de mãos era um gesto de outorgar autoridade para o desempenho da missão. O próprio Paulo vivenciou essa experiência junto à igreja de Antioquia. O verbo reavivar traz a ideia de acender a chama, inflamar a mente. Nesse sentido, é possível que o jovem Timóteo estivesse acometido de certo desânimo no serviço missionário. Então vamos lá para o contexto, né? Ele, discípulo de Paulo, cadê o mestre? Cadê Paulo? Paulo estava lá preso, né? Vai morrer lá na prisão. E ele tem que continuar a obra. Amém? Então, precisava desse vamos dizer assim, desse impulso, né? Desse inflamar a mente dele. E como isso é feito? Se você não der lugar ao Espírito Santo, isso nunca vai acontecer. Você sempre vai, se você ficar olhando as circunstâncias, você sempre vai ter motivos que vão te afastar da presença de Deus. Você pode prestar muita atenção. Antigamente, não tão antigamente assim, né? Há 1 ano e meio atrás, a desculpa mais comum era: não tenho tempo. Deus, na sua infinita sabedoria, mostrou que não é tempo, então você vai ter todo o tempo. Nesse 1 ano e meio, o que mais a pessoa não pode reclamar é de tempo. Tempo tem. Porque, né? Isolamento, não pode mais fazer o que fazia antes, né? Se todo dia você tinha que sair às 7 da manhã, voltar às 10, hoje não é mais assim. Então tempo tem.
Então, se não tiver essa disposição da nossa parte, falar assim, eu quero. Deus tem as mãos estendidas, mas você tem que querer. E quando você diz eu quero para o Espírito Santo, ele inflama, ele acende a chama, né, dentro de você. Os metodistas têm muito, né, do dia do coração aquecido. Então temos que ter esse coração aquecido, essa chama viva dentro de nós. Esse eu quero. O apóstolo relembra como se dá a atuação divina em nosso espírito. Deus infunde um espírito que não é covardia, mas de poder, né? Esse poder, o que é? No original, né, no grego, é de dunamis, né, da onde deriva a palavra dinamite. Alguém já viu a força que tem, né? A explosão de uma dinamite? Um pouquinho de dinamite é suficiente para você quebrar uma coluna. Tá? Então, originariamente, quando fala esse poder, da dinamite dentro de nós. Com um pouquinho de vontade, né? Deus vai nos dar esse poder, que também tem sentido de força, né? E quando fala força, não é só a força física, mas a própria força de vontade. A força de vontade, querer e fazer, se levantar. Porque não adianta só a gente falar assim, eu quero, eu quero, eu quero. É aquela velha história, né? Tinha 3 sapos em cima de uma pedra. Aí um olhou pro outro e um deles falou assim, vou pular. Aí a pergunta, quantos sapos sobraram em cima da pedra? Continuou os 3, porque um pensou assim, vou pular, mas não pulou. Se não pular, não agir, você fica só na vontade, no querer, no desejo. E também o espírito de amor, do grego ágape. Não é, agora não é mais aquele amor, né? Filos, nem amor. Os 4, 5 tipos de amor que tem, mas o maior deles, que é o ágape, o amor incondicional. Tá? Esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos. Tá? Então esse amor incondicional é o mesmo amor que Jesus, né, teve por nós, ao ir para aquela cruz no nosso lugar, sendo que aquele lugar não era dele, era nosso. Mas ele não olhou, né, para nós e impôs alguma condição, né? Foi incondicional. E moderação, né? Espírito de moderação. Espírito de moderação, o que é? Essa palavra, né, muito até ruim de pronunciar, soforonismo, que pode significar domínio próprio, capacidade de avaliar situações vivenciadas no dia a dia. É o domínio próprio. Tá? Você querer despregar da cruz, mas fala assim, não, meu lugar é aqui. É contar até 10, né, como o pessoal diz. Essas características são essenciais na vida de qualquer pessoa que atua no reino de Deus. Aqui fala qualquer pessoa que atua no reino de Deus. E onde é o reino de Deus? O reino de Deus está em nós. É onde nós pisamos os pés, a planta dos nossos pés. Na nossa casa, no dia a dia, no nosso trabalho, na igreja. Então, onde nós estivermos. Tá? Essas qualidades são essenciais para a nossa caminhada. Quer ter sucesso na sua caminhada, né? Sucesso do seu ministério existencial, vamos dizer assim, né? Cumpra, né? Procure cumprir esses 3 requisitos, tá? Que é o de poder, né? De amar e domínio próprio, moderação. Serviço a Deus é marca fundamental de uma igreja madura. Agora, a igreja, eu estou falando da reunião de pessoas, tá, que tem esse fogo, essa chama. Então, se
Se 50 pessoas numa igreja têm essa chama, a igreja, consequentemente, vai ser uma igreja abençoada e abençoadora, uma igreja madura. Perder tal dimensão é ter sua identidade descaracterizada. Se muitos comunicadores, comunidades de fé, entendem o valor do serviço a Deus para a construção, proclamação do seu reino, outras têm perdido essa compreensão missionária. Tá? Uma igreja que prioriza apenas a realização de cultos e reuniões para alimentar a sua membresia deixa de colocar em prática tudo aquilo que aprende nesses espaços. E é o que tem acontecido, principalmente, né, nessa pandemia, tá, nesse isolamento. Existem alguns estudos, né, de pessoas que pesquisam, né, o comportamento das igrejas, e tem se chegado a uma conclusão que a maior parte das igrejas que estão passando por dificuldades, quer você creia ou não, né, são igrejas do grupo, né, vamos dizer assim, dos neopentecostais, né? E por mais incrível que pareça, as igrejas, né, que estão naquele grupo históricas, igrejas mais antigas, né? Dentre elas está a metodista também, né? São a presbiteriana, batista, metodista, que tem raízes, né? São consideradas igrejas históricas. Essas igrejas não estão passando por muitas dificuldades nessa pandemia. Por quê? Eles têm aquilo vamos dizer assim, arraigado na própria família. Então, a maior dificuldade, a reclamação que eles fazem, muitas vezes, né, é até um desespero. Parece que é até assim, mentira, mas é verdade. A pessoa, principalmente nos Estados Unidos, né, os membros ligam para os pastores, para os obreiros, reclamando que não estão passando para recolher os dízimos, nem nada, né, as ofertas, porque eles sentem aquela necessidade. Já as outras, né, que fazem parte daquele outro grupo que eu citei, estão passando dificuldades. Por quê? As pessoas vão se apagando, né, tem aquele fogo das pessoas juntas, mas com esse isolamento foi cada um para o seu canto e começou a esfriar e apagar. Então é importante nós entendermos que igreja física é formada por homens e mulheres, né? E quando esses homens e mulheres são alicerçadas, embasadas, né, na rocha firme, né, onde estivermos, seremos igreja. Amém? Deu para entender? Né? Então que nós possamos buscar isso dentro de nós. Amém? Então, né, mais uma vez aqui falando, uma igreja que prioriza apenas a realização de cultos e reuniões para alimentar a sua membresia, deixa de colocar em prática tudo aquilo que aprende nesses espaços. Deus nos chamou a servir, né, e uma igreja madura não abre mão desse chamado. Então, uma igreja madura é uma igreja que é a igreja fora das quatro paredes. Os conselhos de Paulo a Timóteo nos inspiram a pensar sobre o serviço. Servir, tá, um chamado divino. Paulo precisou lembrar a Timóteo um momento crucial do seu ministério. Foi o quê? O momento da imposição de mãos, confirmando, desculpa tá digitado errado aqui, confirmando o chamado do Senhor e enviando para a missão. Muitas vezes a igreja precisa relembrar seu chamado e avaliar sua trajetória, pois com o passar do tempo, parece que o prédio se torna mais importante que o corpo vivo de Cristo, foi o que nós comentamos, né, agora há pouco. Então, o prédio não é tão importante como o corpo vivo de Cristo. O que nos reúne como igreja não são os laços de sangue ou afeto apenas, tá? Não é porque eu gosto de fulano, eu gosto do pastor, eu gosto, né?
daquele obreiro, como ele prega. Não é isso que forma o laço, né? Forma uma igreja. Nem o laço de sangue. Tá? Nem a fé herdada de nossos pais, mães e avós. Mas prioritariamente ou principalmente o chamado de Jesus para cumprirmos a sua missão de proclamar o reino. Você tem feito isso? Essa pergunta serve para mim e para você. Nós temos cumprido a missão de proclamar o reino. Uma igreja só consegue servir de forma eficaz quando seus membros se comprometem com esse chamado. É o que eu disse antes, se os membros se comprometem, a igreja é comprometida. Agora, se os membros não se comprometem, não adianta tentar forçar uma igreja a se comprometer. Vai virar aquele fardo, as pessoas vão se sentir pesadas, né? E a igreja não é isso. A igreja é o lugar mais leve que tem que ter. É o lugar onde você faz as coisas sem esperar nada em troca. Porque de graça você recebe, então de graça nós damos. Amém? Dispondo seus dons para o serviço e não se limitando à assistência de cultos ou programações de sociabilidade. Isso é importante? Também, mas não é o principal. Porque quando nós buscamos o principal, essas coisas também, né, automaticamente se tornam parte da nossa existência, parte da nossa igreja. Servir com poder, amor e moderação. Paulo precisou lembrar a Timóteo que sua atuação para o reino se dava pela força do Espírito Santo. Então lembre sempre dessas 3 palavras: servir com poder, amor e moderação. Isso começa onde? Não é na igreja, começa em nós, na nossa casa, na nossa família, né, no nosso meio. Poder, amor e moderação. E automaticamente a igreja também, né, se torna uma igreja madura. Então Paulo precisou lembrar a Timóteo que sua atuação para o reino se dava pela força do Espírito Santo. Uma igreja está consciente de que é o Espírito Santo que lhe orienta, capacita e movimenta para servir. Então o poder, né, nós já vimos agora por força, amor e moderação serão as marcas da igreja que serve a Jesus. Com essas características, ela não desistirá diante dos obstáculos. Mais uma vez eu enfatizo aqui, né? Poder, amor e moderação serão as marcas da igreja. Não olhe para a igreja física, não. Quando fala assim, marca da igreja, olhe para dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Eu estou agindo com força, poder, com amor e moderação? Sim ou não? Então você já vai ter um bom começo, né? Um bom alicerce. Com essas características, ela não desistirá diante dos obstáculos. É por amar radicalmente a palavra de Deus e as pessoas que ousará desenvolver ações relevantes para a comunidade onde está inserida. Então, isso aí, o que nós entendemos com isso? É a consequência. Se eu estou agindo na minha vida, né, de cristão, com poder, amor e moderação, então eu posso partir para onde o Senhor me designar, né? Qualquer ministério, vamos dizer assim agora, né? Um ministério na vida da igreja, que eu não vou desistir tão fácil, né? Eu não vou parar porque fulano olhou torto para mim, que comentaram isso de mim, que isso, que aquilo. Não. Eu estou convicto de que quem me impulsiona é quem? O Espírito Santo, não é? E se o Espírito Santo está comigo, então eu não preciso, né, de mais nada para ficar, né, vamos dizer assim, massageando meu ego, meu orgulho. Não, eu estou fazendo para o Senhor. Amém? Ações relevantes são são as que envolvem a salvação integral do ser humano, dando-lhe não só apoio espiritual, mas propiciando transformações na realidade. O principal, propiciando transformações na realidade. Então você vai começar a ver as coisas mudando ao seu redor. Antes era assim, hoje está melhor.
todos os sentidos. Ao agir com moderação mediante os feitos realizados, a vanglória não encontrará lugar no coração da liderança e da membresia. Amém? Ao agir com moderação, né, domínio próprio, mediante os feitos realizados, a vanglória não encontrará lugar no coração. Né? Não vai ter aquela soberba. Ah, fui eu que fiz. Eu fiz essa igreja ficar desse jeito. Eu fiz, né, a escola dominical ficar assim. Eu fiz o louvor ficar assado. Não. Jamais. Quem fez foi o Espírito Santo de Deus. Eu fui simplesmente um canal de bênção. Amém? Então esse deve ser o pensamento e as nossas atitudes. Servir apesar das lutas e tribulações. Servir sem luta e sem tribulação é bênção. Qualquer um, né? Agora, vem a luta, vem a tribulação, você vai continuar servindo? Tem aquele até um louvor que fala, né? Usa-me. Todo mundo louva, né? Na igreja, usa-me em todas as ocasiões, mas quando Deus vai falar assim, então vou te usar. Ah, mas agora não dá, né? Ah, eu estou passando por uma luta agora não dá. Em muitos momentos, assim como Timóteo, a igreja pode vivenciar situações que lhe desanimem. Timóteo estava passando? Sim. Ele tinha argumentos? Sim. Ah, meu vamos dizer assim, mentor, né? Meu mestre Paulo está preso. Como é que eu vou fazer as coisas sozinho? Não dá. Timóteo podia falar isso, né? Por exemplo, a saída de membros, né? Ah, saiu um grupo de membros. Ah, agora desanimei, não vou mais não. Uma mudança pastoral, né? Ah, não é mais o pastor. Ah, então não vou mais não. Problemas financeiros. Né? Hoje não tem dinheiro do ônibus para ir para a igreja. Luto, enfermidades. Todas essas são algumas coisas que podem, né, tirar a nossa, vamos dizer assim, nossa paz, né? Tentar tirar a nossa paz para servir o reino. São as dificuldades, são as tribulações. Mas Jesus nunca vai nos desamparar, nunca vai nos deixar sozinhos. Ele sempre estará conosco. E se você, né, ouvir a voz do Espírito Santo, ele sempre vai te encorajar. Amém? São muitos e diversos motivos que levam a comunidade ao desânimo, atrapalhando suas ações missionárias. Tá? Discípulas e discípulos em sua vida privada, bem como comunidades inteiras, não estão livres de vivenciar tais situações. Diante disso, o conselho de Paulo a Timóteo ecoa: reavives o dom que há em ti. Né? Reacenda novamente essa chama. Mais uma vez, reavivemos o dom que há em nós, concedido pela graça divina. Todo ministério se constitui diante de um chamado de Deus. Essa vocação precisa ser sustentada, mantida, aquecida e, quando necessário, reanimada. E na comunhão, na oração, no sustento mútuo e no próprio serviço que encontramos forças para levantar e seguir fazendo o que o Senhor nos mandou. Quem nos chamou é fiel para completar a sua obra. Filipenses 1,6. Quem te chamou? Quem me chamou foi o Senhor. Então eu sei que Ele é fiel para completar a sua obra. Então a obra está completa em mim? Ainda não. Tem falhas, e muitos. Né? Tenho erros, talvez mais erros que acertos. Mas eu sei que quem me chamou é fiel para completar a sua obra. Amém? Você tem essa convicção? Graças a Deus. Terminando, né? O serviço, além de ser uma ordenação de Jesus para nós, é uma ordem, não é uma sugestão. Tá? Ide, né? Não é uma sugestão. Discípulos e discípulas sustenta a igreja e a faz vislumbrar a novidade do reino, o Evangelho, as boas novas do reino. Ajuda
a não se manter presa ao passado. Tá? Como se diz assim, quem vive de passado é museu, né? É bom lembrar os tempos bons? É, mas a gente não pode ficar só olhando para os tempos passados e esquecer que se não fizermos no presente, não haverá um futuro. Amém? Rememorando as obras já realizadas. Servir a Deus é ter possibilidade de ver o Espírito agir cotidianamente na vida das pessoas. Então, quando nós estamos no presente fazendo a obra, nós vamos estar sempre, né, sendo, vamos dizer assim, abastecidos, tá, com novidades de vida, todos os dias. O Senhor sempre faz novidade de vida e nos dá testemunhos, né? Presenciar testemunhos ou vivenciar testemunhos de que Ele ainda é hoje o mesmo de ontem e será eternamente. Amém? Em tudo isso, lutas e tribulações serão vivenciadas, mas ao servir é possível encontrar sentido e força para superar as dificuldades, amadurecer na fé e adquirir sabedoria de vida. Uma igreja madura serve ao Senhor porque entende e ama esse chamado. E agora, né, para a gente, durante a semana, né, pensarmos e ficarmos ali, né, falando com o Espírito Santo, dos conselhos de Paulo em 2 Timóteo, né, qual é a mais difícil de seguir para você hoje? Qual é a mais difícil de seguir? E por quê? Você respondendo, colocando isso diante de Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo já vai te dar a solução. Amém? Porque Ele é um Deus vivo, né, e faz em nós coisas impossíveis. Amém? Então que nós possamos, né, tomar essa palavra nessa manhã, tá? E procurarmos sempre amadurecermos, tá? Sermos maduros. E no caso de hoje, né, termos essa maturidade, tá? No serviço. Amém? Porque a obra, né, ela é grande e precisa de obreiros. Precisa de mim e de você. Que Deus abençoe, né, esse domingo. Que nós tenhamos um dia abençoado, o culto logo em seguida, o culto à noite. E que onde estivermos, nós possamos servir ao Senhor com maturidade. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e que sempre possamos ter a palavra dentro de nós. Deus abençoe nossas vidas. Tenha um bom dia. Amém? Amém. Graças a Deus.